Obrigada por mais uma viagem na caravana, obrigada a todos os meus patronos e a toda a gente que continua a vir semana após semana nestas viagens maravilhosas que eu gosto tanto e que têm sido tão boas para mim. Não se esqueçam de subscrever o canal do YouTube, ativar as notificações, deixarem comentários, comentarem todos os convidados, que eu gosto muito de saber o que é que acharam. Os patronos já sabem que podem propor convidados, também podem deixar perguntas sabem quem são os convidados com antecedência, que isso é muito bom, e podem deixar perguntas para depois eu fazer aqui. E pronto, acho que não tenho mais nada para dizer, vou começar a conversa. Este episódio é só para explicar que foi muito pedido, tem a ver com uma cirurgia que eu fiz há pouco tempo, à diástase, e havia muita curiosidade e acho que é muito mais do que isso, e portanto trouxe aqui a pessoa responsável, mas já vão conhecer. Se não fosse cirurgião plástico, seria o quê? Arquiteto. Porquê? De onde é que veio a arquitetura? Eu já na faculdade tive esta dificuldade e antes disso, no secundário, para escolher, nós na turma de ciências, nós éramos tantos que metade da turma tinha as aulas com a turma de artes e eu calhei nessa metade e se calhar comecei a ter mais proximidade também com a proporção, com o estudo da forma e gostei sempre muito daquilo, apesar de não ser a minha ciência. Acabava por estar muito em contacto e já na faculdade hesitei no terceiro ano se desistia e se voltava para trás. Depois decidi que ia continuar e a ver no que meti e passámos à parte mais prática da medicina e aí revelou-se toda uma paixão que me disse que estava no rumo certo. De qualquer forma, lá está, desde o colégio, desde o secundário, que comecei a ter este prazer pela forma, pela proporção, pela construção e penso que veio daí. A maior lição que aprendeu na vida? Que o sacrifício vale a pena. Quem é que lhe ensinou? Veio um bocadinho desde pequeno, acho eu. Eu assisti à minha mãe, que foi mãe e pai, e sempre deu tudo pelos dois filhos que tinha. Eu tenho um irmão. E nós crescemos bem, saudáveis e com boas bases. Todos temos o nosso quê de maluquice, mas isso acho que toda a gente tem um pouco. E assisti a isso. E sempre me disseram na família que isto pode estar a parecer que é mau, mas no fundo vais construir alguma coisa daqui. E muitas vezes isso prende-se com o sair da nossa zona de conforto para desafiarmos e crescermos um bocadinho nesse aspecto. E acho que veio daí. É certo que isto também traz algumas quedas e trambolhões, mas também se aprende com isso. E acho que sim. Suponhamos, eu tenho que fazer esta pergunta porque toda a gente faz esta pergunta, eu acho que com um cirurgião plástico eu vou ser corajosa e vou fazê-la, está bem? Okay. Suponhamos que não era casado, nem feliz com a sua mulher, consegue olhar para as maminhas de uma mulher sem estar sempre a analisar questões técnicas? Imagino, consigo. Pronto, não era casado, vá, que é para ela não ficar zangada comigo. Em consulta até. Claro, toda a gente tem essa curiosidade. É normal, trabalhamos com o corpo. É como o ginecologista, não é? Que Exatamente. as pessoas têm sempre esta curiosidade. Sim, atualmente eu penso que nós quase que vestimos uma máscara quando pomos uma bata e estamos numa consulta. Olhamos para o corpo de uma forma diferente e isso acho que começa logo na faculdade, desde as aulas de anatomia, com as disseções em cadáveres, etc. Aprendemos a ver as coisas de uma forma completamente separada da forma descontraída, mais humana, e acho que isso é um clique que se faz muito... É espontâneo. Sim. Eu lembro-me da primeira cirurgia que fiz, o cortar da pele fez-me mais impressão. Sim. Lá dentro já não, mas cá fora fez, porque é o que eu via cá fora numa relação social. Mas depois acho que é isso, acho que há um clique. Que engraçado. Preferia, é sempre mau, ser obrigada a fazer um trabalho que tinha a certeza que não ia correr bem, mas era obrigado. Não tinha fuga possível. A correr bem porque não gostava, porque esteticamente não fazia sentido, ou não ia segundo as suas regras, pronto. Ou fazer sempre a mesma cirurgia para toda a vida. Preferia fazer sempre a mesma cirurgia para toda a vida. Sério? Sim,
Preferia, porque... Já vamos falar disso, porque o doutor não aceita qualquer trabalho. Pronto. É isso, está respondido? Era por aí. Eu acho que é certo que a medicina cada vez mais torna-se um negócio também, mas acho que se eu tenho uma pessoa que confia em mim ao ponto de deixar que eu manipulo o corpo, eu não consigo deixar o meu nome numa coisa com a qual eu não concordo. Vai ser quase o quadro que eu não quis estar a pintar. Eu não iria ter prazer nenhum em que alguém soubesse que aquilo fui eu que fiz e não me ia sentir bem em ter feito aquilo. Fazer sempre a mesma cirurgia é algo que para nós em plástica é cansativo, é verdade, porque o que nós gostamos mais na plástica, uma das razões de escolhermos esta especialidade, pelo menos eu, é de facto a variabilidade do procedimento que temos e por isso, pronto, mas entre um e outro, sem dúvida, fazer sempre a mesma cirurgia, o menos mal. O menos mal. Palavra preferida? Entrega. Porquê? Eu acho que a entrega é algo que nos define um bocadinho como humanos. Lá está, vem um bocadinho na sequência também do que eu estava a dizer há pouco. No que eu faço, vou puxar um bocadinho para a profissão primeiro, eu acho fascinante ainda a maneira como um paciente se entrega nas minhas mãos. Ou seja, aceita ser anestesiado, fica inconsciente e confiou perfeitamente no que eu vou fazer. Entrega-me o corpo. Logo aí tem que haver uma ligação muito forte entre os dois. E além disso, na medicina, a medicina, quando cheguei à faculdade, disseram-me que era um sacerdócio. E acaba por ser um bocadinho, porque de facto, e a razão de termos visto e vermos tantos médicos, enfermeiros e pessoal de saúde a fazer horas e horas e noites e sacrifica fins de semana e natais e sacrifica a família muitas vezes, isso tem que ter uma força cá dentro que nos move. E a entrega vem daí, é de facto essa entrega que nós damos à profissão. Desde que sou pai também, essa entrega cresceu muito também para os filhos e é algo que também surge espontaneamente, mas de facto é um amor estranho, porque de facto eu acho que as mães, os pais, todos, incrível a sensação de darmos tudo por aqueles pequenos seres, nada mais faz sentido se eles não estiverem bem. E esse sentimento de entrega, lá está, é mais forte que tudo e é por isso que eu escolho essa palavra. Acho que é uma grande força. É licenciada em Medicina pela Faculdade de Ciências Médicas de Lisboa e especialista em Cirurgia Plástica, Reconstrutiva e Estética. Se eu disser alguma coisa errada, eu fui buscar as suas coisas e o que havia seu na internet, por isso pode estar aqui. Participou como voluntário numa missão na catástrofe humanitária do Médio Oriente e mais do que corpos bonitos, põe em primeiro plano o bem-estar e a saúde dos seus clientes. Busca inspiração na anatomia do ser humano e nas suas formas naturais e orgânicas, tal como o artista procura trazer a arte e harmonia ao seu trabalho. É pai de 2 meninos. Correto. E tem um canal de YouTube onde fala deste mundo. É das pessoas que melhor me conhece por dentro e resolvi trazê-lo aqui para debatermos a cirurgia plástica, as suas possibilidades e os seus limites. Na caravana tenho a honra de trazer a bordo o Dr. João Bastos Martins. Obrigada por estar aqui. Muito obrigado, Rita. Eu sei que deve ter falhado imenso aqui nesta introdução. Não. Mas pronto, mas vamos ficar a saber tudo também, tudo. Vamos a isso. O doutor quer começar por explicar o que é que eu fiz. Quer que comece eu? Que sim, se calhar. O que é que... A Rita, tal como muitas mães, agora se eu disser alguma coisa que não bata certo, corrija-me a Rita. Tá bem. Com a gravidez, a barriga vai sofrer uma distensão grande e 2 músculos que temos no abdômen, que são os retos abdominais, que são 2 fileiras verticais e paralelas, com a expansão do abdômen, alargam e afastam-se uma da outra. É uma coisa normal para a barriga. É normal, seja por uma gravidez, por aumento de peso demasiado, essas fileiras separam-se as duas uma da outra. E essas fileiras, esses músculos têm uma função mais do que ser apenas esteticamente um six-pack. Essas fileiras têm uma função na estabilização do abdômen, do tronco. Tanto na marcha da lombar, no funcionamento dos intestinos, da bexiga, e com gravidez esses músculos esticam. E ao esticarem de tal forma, chegam a um ponto, ou podem chegar a um ponto de não retorno.
Ou seja, em gestações múltiplas, mulheres, mães mais velhas, partos mais próximos uns dos outros. Estes músculos não têm a capacidade de só por si voltar ao estado em que estavam. Exercícios desadequados, não? Também. Mas isso é o pós, não é? Isso é depois. Sim, se bem que no pré também podem existir exercícios que fortalecem um bocadinho Exato. esses músculos. Agora, eu nunca vou poder dizer que se fizer estes exercícios não vai ter uma diástase. E em alguns casos, se pode ganhar um novo tónus e reaproximar a musculatura do abdômen ou até fortalecer com outros músculos estabilizadores. Em alguns casos isso não é possível ou não é suficiente e estas mulheres têm queixas de dor de costas, incontinência de esforço, a obstipação pode ser também um problema, dor no exercício. E a reparação destes músculos, reaproximando-os na linha média, vai trazer toda uma nova estabilização ao core, ao centro do tronco, com ganho da qualidade de vida por correção de todas estas queixas que as mães têm. Eu tinha ouvido algumas pessoas que fizeram isto, mas também fizeram lipoaspiração, que eu não fiz. O doutor disse que eu também não tinha muita gordura. Eu tenho aqui alguma, mas eu agora vou trabalhar nisso. Mas pronto, optámos os dois por não fazer lipoaspiração, não é? Sim. Mas eu ia com um cenário dantesco para o pé de si, não foi? Sim, eu acho que estamos numa fase em que a internet mostra muita coisa certa e muita coisa menos certa, e há que saber interpretar o que se lê e não termos às vezes filtros que nos ajudem nisso, geram algumas ideias mal concebidas. Aqui a nível de recuperação cirúrgica, é óbvio que há dores, existem, mas é para isso que temos medicação. Para isso, penso que não seja algo assim tão... A Rita teve uma recuperação melhor do que o normal, mas acontece, é como tudo, a medicina não é matemática, temos os extremos e temos o meio. E esta cirurgia é algo que é certo que podem ter alguma dor, mas que é controlável com medicação. E o ganho vale a pena. Também é uma cirurgia que hoje em dia, em termos de segurança, é muito segura, é controlável. É certo que é uma cirurgia e as coisas podem correr menos bem, mas aí a estatística apoia-nos um bocadinho e fazendo tudo como deve ser, as condições são boas para fazer a cirurgia. E eu realmente tive, ao terceiro dia, já estava a fazer tudo, a andar a pé, em casa e não sei o quê. E foi bom, porque foi a operação a 9 de março. Sim. E a 11 estava tudo confinado. Estava tudo confinado. Foi bom termos um pós-operatório mais fácil, entre aspas, porque assim também a necessidade de nos vermos e deslocações também não foi tão necessária. Acompanhámos por telefone um pouco, vídeo, o que fosse, e facilitou as coisas. Foi bom, foi muito bom. Foi ótimo. E isto aqui, às vezes as pessoas pensam que, vamos se calhar entrar já no campo da cirurgia plástica, não é? Que é tudo fútil, não é? Que as pessoas podem ainda... Sim, é verdade. E eu deixei isso também, eu deixei o público em outubro do ano passado, e muita gente que me conhece perguntou-me, vais sentir falta? Agora fazes só estética? E o sempre só estética nunca me caiu muito bem, nunca concordei muito com o só estética. Em Portugal já começamos também a desmistificar isto um bocadinho, cada vez mais, acho que sim. E a autoestima tem um impacto na qualidade de vida brutal, não falando sequer apenas agora da diastase, que temos razões também, queixas físicas para corrigir. E com imensas implicações que o doutor já falou. Exatamente, a nível funcional também. Eu acho que a própria estética também mexe muito connosco. Também vivemos numa fase em que se cultiva um bocadinho o amor por nós próprios e se estamos confiantes, tudo o que fazemos vai sair com mais confiança e vai sair melhor e vamos ter mais prazer nas coisas. E eu comecei a notar também, à medida que fazia só privada, que de facto havia uma diferença nas mulheres e nos homens, que também fazem cirurgia estética e cada vez mais, na diferença como entram na consulta. E falamos sempre um bocadinho, acaba por se criar ali uma empatia, acabamos por conhecer mais ou menos pessoas. Porque vêm também sempre com muitas queixas e muitas, não é? Com muitas
coisas da vida, muitas E muito limitações. negativas, porque repare, se eu sempre que acordar vejo-me ao espelho e não gosto da imagem que vejo, eu começo todos os dias com um pensamento que é: eu não sou bonita, eu não estou bem, Não eu gosto de estou mim, gordo, eu não gosto disto, é tudo mal. eu já fui melhor, é tudo mau. Se começarmos um dia com estou impecável, eu noto, eu em casa, se o meu dia começar com um elogio da minha mulher, o meu dia corre melhor. É muito giro falar disso. Nós tivemos aqui um episódio com uma profissional que fez por causa do livro do jejum intermitente, e ela diz que a 70% é água. Nós somos feitos de 70% de água, salvo erro. E que ela foi um curso qualquer e fez uma experiência, lá o guru daquilo fez uma experiência em que se dizia palavras positivas, e tem a ver com a frequência, não lhe sei explicar muito bem, mas que a água ressoa diferente com palavras positivas e com palavras negativas, e nós somos água. É E verdade. então isso é muito engraçado. É verdade. As pessoas começam sempre com um não, com um negativismo, isso acaba por influenciar. E isso nota-se muito. Eu sou de ciências, obviamente, por isso todo muito modelo matemático, modelo mais objetivo, experiencial, mas de facto todos sentimos isso. Se entramos numa sala em que as pessoas estão bem dispostas, eu posso estar mal disposto e entrar mal disposto, que a energia positiva que está na sala acaba por refletir em mim e melhora-me a moral. E vice-versa, eu também, se for muito negativo, tenho a capacidade para mudar o ambiente de uma sala que está positiva. Sim, quando nós sentimos aquelas pessoas mesmo negativas e isto não me vai fazer bem. Exatamente, as pessoas mais tóxicas, não é? Exato. Falamos hoje também de retirar as pessoas tóxicas da vida e tudo o que é tóxico. Por isso, eu acho que este impacto na autoestima é importante, sem dúvida, e não pode estar a ser negligenciado ou apelidado de superficial. Ninguém sabe como é que uma pessoa se sente com o seu corpo. A cabeça de cada um está na cabeça de cada um. Eu posso ter uma coisa que se calhar a Rita acha que é menor e não dá valor nenhum, mas aquilo mexe muito comigo e ninguém tem nada que saber se é superficial ou não. Mexe comigo e vai-me fazer melhor corrigir aquilo. Vamos corrigir. E já, por exemplo, os doutores com certeza já chegaram lá pessoas que o doutor nem vê aquilo tão mal como a pessoa vê. Sem dúvida. Sim. Sem dúvida. Agora também tenho que ter a capacidade de interpretar o impacto que isto vai ter e depois de transpor para o ato cirúrgico em si, que é, também acontece pedirem-me coisas. Aqui eu posso ser quem sou eu para decidir isto, mas acontece pedirem-me coisas que eu acho que não fazem sentido. Sim. O doutor deixa-me só explicar a quem está a ouvir, porque o doutor é muito natural, gosta de... Tipo, não gosta daquelas coisas muito diferentes, aquelas aberrações de... Sim, não sou um apologista. Acho que isto é medicina estética, mas é medicina primeiro. Depois é que é estética. E acho que nós somos seres humanos e temos que parecer seres humanos. Não estou a dizer que não vou a extremos, porque podemos falar de extremos de definição muscular ou do que for, mas de facto há coisas com as quais eu não consigo estar a concordar porque vão desumanizar qualquer pessoa em termos numa caricatura. Se alguém me pedir para ficar semelhante a um gato, eu não o vou fazer. Não és um gato, ok? E por isso, agora perdi-me aqui nos quilómetros. Não faz mal, toda a gente se perde aqui. A caravana é ótima para isso. E por isso, há coisas que não fazem sentido, há coisas que fazem. Dentro do que faz sentido, tento compreender a pessoa. E mesmo que eu ache, lá está, que é uma coisa menor, se eu me apercebo que aquilo de facto chateia a pessoa e que ela tem expectativas realistas do resultado que vai ter, porque isso é outra questão também que às vezes nos aparecem. Através de imagens, já não tanto de fotografias de celebridades que aconteciam antes, agora temos os filtros e aparecem pessoas a querer imagens filtradas de si próprios, o que nos gera aqui mais uma dificuldade. Agora já mudámos da figura pública para o filtro. Agora eu não quero ser parecido com alguém, eu quero ser parecido comigo filtrado. Okay. E de facto há coisas que ou para se conseguirem exigem riscos, ou se eu disser que sim, aquilo não vai acontecer, a doente não vai ficar satisfeita, vamos entrar num loop de cirurgias. Eu não estou a contribuir com nada de bom. Acho que é para não fazer. Essa história do loop de cirurgias é mesmo real? Há pessoas que se viciam na cirurgia? Ou porque não estão bem com elas, se calhar? Eu acho que é mais isso. É. Eu acho que isso prende-se com pessoas que acreditam
que fazendo uma cirurgia, parecendo-se mais com alguém, vão conseguir complementar um vazio ou reequilibrar algo que não está bem. E na maioria das vezes, para não dizer todas, a cirurgia não é de todo a solução. Aí temos que entrar noutro campo mais profundo e reequilibrar tudo para depois então a cirurgia fazer sentido e ser uma gratificação da pessoa, mas não procurar equilíbrio emocional numa cirurgia. Acho que não vai correr bem. Eu sei que o doutor é muito, como dizer isto, humilde e reservado nisto, mas eu gostava só, se pudesse partilhar, por exemplo, um exemplo de como é que mudou, para além da minha, não é? Mudou a vida de alguém com uma cirurgia. Se calhar até nem sendo específico, mas ou falando da cirurgia em si. Cirurgia estética. Pronto, porque enquanto estava no público é muito mais fácil isto, se pensarmos numa mão que não funciona, depois vamos falar se pusermos uma mão a funcionar, é fácil ver que a vida mudou, de repente tem um emprego. Exato. Mas isto também se passa a nível estético, mais vezes em doentes que por vezes andaram à procura de soluções cirúrgicas e por uma dinâmica menos correta, se calhar, acabaram por andar a fazer coisas que não eram exatamente o que queriam, que iria resolver o problema. E muitas vezes já aconteceu ter mais mulheres na consulta apenas pela razão que tenho mais mulheres do que homens. É apenas essa a única razão. Eu não sei porquê, porque já vamos falar do six-pack dos homens que o doutor faz. Também já fazem mulheres, mas homens é mais comum. Está bem. Em que, de facto, às vezes tem mulheres que entram na consulta deprimidas, em que tudo está mal, não gostam de nada, independentemente de no exterior se cuidarem mais ou menos, algumas acabam por desabafar na consulta e usamos ali um bocadinho a consulta como É um bocadinho psicólogo também, o doutor. Psicólogo. Também, não é? Sim, não quero meter-me no campo de ninguém. Os psicólogos são psicólogos e fazem esse trabalho. Os taxistas também devem ser. Exato, pronto. E os é cabeleireiros. Sim, acabamos por estar ali um bocadinho para tentar ouvir. E nota-se que houve pessoas que, apesar da cirurgia não lhes resolver um problema, utilizaram-na como uma alavanca para ganharem motivação e acreditarem mais nelas próprias. Muitas vezes acho que o problema é de autoestima. E se eu puder dar esse clique para que o resto ponto de partida, se multiplique, não é? Exatamente. É esse o ponto de partida. Acho que a partir daí, sim. E assim, alguma cirurgia que seja mesmo life-changing? A minha é muito, não é? A diástase é uma grande qualidade de vida. Sim, seria mais fácil dizer que quanto maior seja a cirurgia, mais life-changing seja. Mas nem sempre é assim, porque às vezes é uma coisinha muito pequenina. Como uma assimetria no lábio, e aquela pessoa deixou de ter vergonha de mostrar a cara, de se rir à gargalhada, isso muda logo tudo. Exatamente. Por isso vai variar muito de pessoa em pessoa. Então, Giri, se poder oferecer um sorriso, não é? O doutor pode oferecer um sorriso. Um bem-estar, sim. Oferece sorriso a quem... A ideia é que de manhã, sorriam de manhã, quando se veja. Exatamente. Acho que é importante isso. Porquê que os seus amigos acham estranho ter deixado o público? Por causa disso? Porque o doutor tem essa... Eu sempre gostei do público, ainda hoje gosto e tenho pena de ter saído. Foi uma opção minha, obviamente que foi, mas ficou aqui no coração, guardadinho. O público traz-nos muita coisa. Infelizmente, o Sistema Nacional de Saúde, atenção que funciona muito bem, eu sou um defensor do Sistema Nacional de Saúde. No entanto, de facto, as condições que temos na maioria dos hospitais e dos serviços são muito fracas, e se as coisas funcionam é pelo esforço humano de quem lá está. E a adversidade faz com que nos unamos mais e nos aproximemos, e esse sentimento de ajuda, de apoio para conseguir uma coisa bem, sem contrapartida nenhuma, une muitas pessoas e cria coisas dentro de nós, cria coisas boas. E por isso daí a minha dificuldade em sair também, porque de facto o trabalhar no público com urgências, com horas, não é raro numa especialidade cirúrgica, pelo menos, ter um cirurgião que faz 100 horas por semana. Não é difícil, mas não é raro, existe. E 80 é frequente. E com a noite e fins de semana, e estarmos aqui e ligarem e eu dizer, ok, eu vou. Rita, desculpe, tenho que ir para uma cirurgia, tenho que ir ajudar. Espera que não, agora não, só mais um bocadinho. E por isso, quem me conhece sabe que eu gostava disso e tinha prazer nisso e assistia a isso diariamente, em casa também.
e sempre com regras, obviamente. Então agora, desde que sou pai, Sim. ainda bem que tenho esse tempo. Mas foi por aí que algumas pessoas acharam que, Claro. ainda hoje me dizem, E vais foi por voltar. causa dos seus filhos que saiu também? Também. Eu estava no público quando tive o primeiro, há 3 anos e meio, e começou-me a ocupar tempo. Eu gosto de ser pai, gosto de ser cirurgião, mas gosto de ser pai. E isso vai-me ocupar tempo. E quer queiramos, quer não, ok, que quando se quer arranja esse tempo. Mas o dia tem 24 horas, não tem mais que isso. E à medida comecei um projeto pessoal da minha privada também, que foi algo que sempre quis, é o meu terceiro filho, ele começou a crescer e com o crescimento ocupava-me tempo e deixou de ser possível conciliar tudo. as 3 coisas. Tentei reagendar, tentar reduzir um pouco em cada coisa, mas chegou ao ponto em que não me foi permitido reduzir mais o público e a escolha passou a ser ou os filhos em casa, ou o projeto pessoal, ou o público. Não sendo uma escolha definitiva para a vida, para já estou fora do público. Pois. E agora, e na quarentena também trabalhou? Foi com filhos em casa e tudo, consultas, e como é que fez essa gestão? Na quarentena acabei por estar com os filhos em casa a trabalhar muito apenas por videoconsulta. Parei aí os procedimentos todos. Ficou tudo suspenso, fui acompanhando a situação, fui falando com os doentes, fomos adiando as cirurgias até ser seguro, fui apoiando as doentes do pós-operatório como possível, como a Rita, e foi muito com a minha mulher também, jogar com os turnos em casa, com as Porque ela cestas também deles. tem um trabalho exigente. Sim, não é médica, mas também tem um trabalho exigente e que ocupa tempo e responsabilidade. E então como fizeram todos os outros. turnos. E então íamos fazendo turnos com os miúdos, cestas deles, aproveitávamos as cestas e íamos conseguindo fazer o possível. E gostou da experiência? Já estava desejoso da cirurgia? Gostei, agora eu vim trabalhar quando voltei cheio de vontade. Primeiro porque me faz falta, é algo que, por tudo o que estive a dizer antes, a maneira como nos enche também, aqui somos um bocadinho mais egocêntricos, os cirurgiões, porque isto de facto vai nos encher e alimenta-nos. Nós alimentamos um bocadinho disto e faz-nos falta. E por outro lado também acho que todos os pais sentimos que os miúdos confinados em casa às tantas também se estavam a transformar um bocadinho, por isso também estava cheio de vontade que ele pudesse que pudesse ter mais vida dele, mais espaço também. É um desafio. Não, Estar desafio. com os rapazes em casa e a trabalhar, sim. Sim. E aconteceu assim algum episódio em consulta, ou a sua mulher tirava-os mesmo do pé de si? Não, chegou Ou a eles acontecer os miúdos entrarem na consulta, obviamente. Toda a gente. Houve pacientes que ficaram a conhecer os meus filhos, porque eles quiseram vir falar também, ver com quem é que eu Mas isso estava é a giro, falar. não é? Sim, eu não tive grande problema. Eu não exponho imenso a minha vida familiar, mas não tive problema nenhum. Acho que é giro, torna a coisa mais fácil também de criar a tal ligação de confiança. E o seu canal de YouTube, como é que nasceu? Isso é muito giro. O doutor agora já é dos médicos mais modernos e tem um canal de YouTube. O canal de YouTube surgiu um bocadinho por acaso. Eu acho que estava a ouvir um podcast ou estava a ver mesmo um vídeo de YouTube e tenho tido muita solicitação a nível de mails, Instagram, mensagens a perguntarem-me coisas das cirurgias. E eu lembro-me de estar a pensar às tantas, mais afogado em respostas, e dizer, porque é que eu não tenho uma plataforma em que eu mostro Responde logo a tudo. Veja o link e responda Sim. tudo. E a ideia veio um bocadinho daí. E acabámos por criar o canal de YouTube porque vai-me permitir colocar algum conteúdo mais gráfico que eu acho que ajuda às vezes a interpretar coisas e a percebê-las. Se eu me esquecer, diga-me só como é que se chama. Take the Lift. Take the Lift, é muito giro o nome. Com João Martins. Muito giro. E o doutor é João Bastos Martins ou João Martins? Eu sou João Bastos Martins, no entanto, e é o meu nome clínico, mas depois toda a minha privada, toda a imagem, vamos lhe chamar marca, acabou por ir para João Martins, apenas exatamente. Só por ser mais curto, mais fácil. Exatamente. Antes disso, o doutor estudou em Portugal, não foi? Sim, fiz Erasmus em Paris, na faculdade. Durante o internato tive alguns estágios fora também, tive 3 meses em Paris de novo, 3 meses na Holanda, 3 meses na Suíça. A minha mulher foi em Paris, por acaso. Foi? Foi. Também estava lá a estudar? Estava.
Ai, que giro. Foi logo no Erasmus? Foi Que já giro. desde aí, já é muito tempo. Teve Ah, aquela estão juntos há questão. quanto tempo, se não é descrição? Já estou aqui a entrar Ai, pela vida, mas eu sou assim. agora vou ficar mal. Pronto, Pronto. está bem. Ora bem, Quanto tempo demoraram devemos a ter estar aí uns filhos? 14 por aí. 14, muitos Nós anos já. namorámos 7 anos, depois Sim, casámos e tivemos o Xavier há 3 anos. Casámos em 2014. pois. É isso. Pronto, novos Só fora. fazerem as contas. Novos fora. Ah, muito giro. Então conheceram-se em Erasmus? Foi, depois a partir daí o romance de Paris para Lisboa, teve que descer sempre um bocadinho, mas sim, conhecemos, mantivemos bem e continuámos cá Que depois giro. e hoje estamos aqui. É assim. E quando é que o doutor foi fazer aquela missão? 2014. Vou-me preparar para isso, espera aí. Beber um Não. bocadinho de água. Como é que isso aconteceu? Agora vou Já, beber um já era bocadinho de água. casado? Ou já estava, Eu já fui, estava eu com a fui sua em mulher? setembro, tinha chegado de lua de mel em agosto. Anda presente de Grande casamento, ah? presente, é verdade. Coitada. Sim. Atura-me muito. Mas eu tive essa oportunidade através de um colega meu que num congresso soube de uma associação de apoio humanitário a catástrofes, a cenários de catástrofe. E ele falou comigo a dizer que tinha recebido de um contacto que podíamos ir para a Síria, para a Jordânia, operar refugiados sírios num campo de refugiados que eram conduzidos para lá. Eu rapidamente disse-lhe que sim. Ai, Depois meu é que lhe Deus. perguntei quando e percebi que era um mês depois da minha lua de mel. Falei com a minha mulher e ela, claro que disse que sim, sabe o quanto isso me ia fazer bem, apreensiva. Mas Óbvio que sempre fiquei sentiu apreensivo. essa necessidade ou foi uma coisa que aconteceu assim? Já tinha Eu pensado acho, nisso? eu acho que foi a Catarina Furtado que disse que o voluntariado não se faz, que se é voluntário. E eu acho que é um bocadinho nesse sentido. Eu acho que o voluntariado não pode só ser visto como uma experiência que tem um começo e um fim, e que é isso mesmo, que é uma experiência. Acho que é algo que se vive. E por isso eu acho que no fundo, se calhar, sou voluntário desde sempre. Eu acho que o voluntariado começa quando estamos capazes de dizer que sim sem contrapartidas nenhumas. Dizemos que sim porque posso. Muita gente me dizia, mas porquê é que vais? Porque posso. Porque alguém precisa e eu posso. Logo vou. Sim. Um, e por isso surgiu com naturalidade o ir. Muito apreensivo, obviamente. Na altura lemos muito. Aquilo era os piores casos, era mesmo situações horríveis. A história da Síria, sim. Nós lemos muito antes de ir, obviamente. Informámos-nos muito. Tinham estado mais equipas no terreno com quem nós falámos e pareceu-nos estarem reunidas condições seguras, até porque nós estávamos no norte da Jordânia. E na altura do que vimos, todos os países ali à volta estavam de facto o caos, mas a Jordânia mantinha-se ali um oásis pequenino. E de facto, sempre que lá estive, eu nunca tive num cenário de guerra ou instabilidade civil. A única tensão que haveria seria a polícia militar na rua, mas mesmo assim nunca me senti em perigo, que uma bomba podia explodir, aviões a caírem por todo lado. Não, isso nunca aconteceu. Mas os casos que via eram Sim, graves. sobretudo conhecemos lá a equipa que também estava lá, um deles era um cirurgião sírio que tinha fugido da Síria, a mulher e o filho estavam numa cidade no sul há 2 anos sem luz. Ele não tinha nenhum contacto, ele era procurado pelas forças do regime porque operou rebeldes num hospital público e fugiu da Síria e montou esta Base, campanha sim. lá. O que me fez mais impressão um bocadinho foi a chapada na cara. É quando temos alguém à nossa frente que não fala a nossa língua, mas já passou, portanto, já está emocionalmente tão destruído que aceita qualquer coisa que eu lhe diga. E só por estar a ter uma pessoa que não o conhece e que ajuda, eu acho que ele estava mais espantado que eu. Os doentes lá e acabaram por se entregar, lá está a palavra, com facilidade, apenas por acreditarem numa ajuda. A maioria das coisas eram sequelas de acidentes, ou de tiros, ou de explosões, ou estilhaços, que acabavam com a paralisia de membros, dos braços, das pernas, e isso tornava difícil a sobrevivência, que no fundo era o que aquelas pessoas estavam a fazer, a tentar sobreviver, e também um reinício de atividade, porque se estão com uma deficiência motora já tudo vai complicar mais. Claro.
Tivemos alguns casos de crianças que eram um bocadinho mais chocantes, doíam um bocadinho mais, porque eu tenho a ideia que cada vez mais nós vemos notícias que no mundo acontecem coisas más e cada vez há mais guerras e intolerância, mas são coisas que para Portugal e um país na Europa estão distantes. E às vezes não parecem reais, ou nós vemos, mas não reagimos, vemos, exatamente, não é? e às vezes reagimos logo numa rede social. E depois vamos fazer o jantar. Exatamente, Sim. exatamente. E eu acho que quando experimentamos isso, levamos uma chapada na cara e saímos do casulo para viver esta realidade. E eu acho que depois disso passamos a estar mais atentos também. E senti isso, sem dúvida. Isto depois de regressar ao nosso país deve ser... Aprendemos a relativizar as coisas. Estamos a falar de pessoas que perderam tudo. Então, mais uma vez, agora que sou pai, se pegarmos numa criança que perdeu todas as referências familiares que tem, perdeu todo o ambiente que tem e ninguém lhe perguntou nada. E nem se apercebeu de nada. De repente tem explosões, tem dor, angustia um bocadinho. E acho que ficamos mais sensíveis para algumas coisas. Isso também, claro que tudo ajuda, não é? Mas também lhe trouxe coisas para a sua profissão. Também o ensinou e também... Eu acho que sim, que lá está, nós crescemos muito quando saímos da zona de conforto. Eu fui fazer uma coisa que nunca tinha feito, que nunca tinha visto ninguém fazer, num cenário onde nunca tinha estado. E isso fez-me crescer um bocadinho também. Acho que essa experiência teve parte no meu crescimento e na maneira como eu me relaciono e se calhar como tento relacionar-me com outras pessoas. Claro que sim, é inevitável, nós somos feitos de experiências. A sua mulher vai-me matar, mas eu queria só saber se era possível um dia mais tarde regressar a fazer essas coisas. Vai-me matar a mim, não a si. Mas pronto, fica já a saber. E ela sabe que ela sim. Sabe. E ela sabe que sim. Agora, também não vou para qualquer sítio, honestamente. Também tenho os meus receios e prioridades, nomeadamente em casa, e pode soar pior eu estar a dizer isto, mas sim, tenho os meus também. Ser. E chegámos a receber convites para ir na altura, penso que era para a fronteira do Líbano, e fomos ler um bocadinho, mais uma vez, e os hospitais explodirem, não há contacto com a equipa que está no terreno. Sim. Temos dois lados a puxar. Temos um da emoção, mas o racional obriga-nos a ficar também. Claro. E lá está, tentamos fazer o máximo possível e tentamos o máximo que conseguimos. Tenho a certeza que há pessoas que vão e tenho amigos nos Médicos Sem Fronteiras que tiveram em sítios de campanha que de facto sofreram ataques de avião com bombas e fugiram e correram e tiveram medo pelas vidas. Eu não, dou-lhes todo o mérito e quase que tenho uma força que diz, também queria. Mas se calhar não queria assim tanto porque não fui. Não, também tem outras coisas cá importantes, não é? Claro. Às vezes temos que pensar nisso, também temos a dor que causaria cá. Cada um de nós tem que fazer o que pode, seja por ajudar numa campanha com uma doação, com comida, com o que for, seja a ir para o terreno. Não é? É o que conseguirmos. E se todos dermos um bocadinho, temos um mundo melhor. Se todos já tivermos vontade de dar, já é um mundo mais equilibrado. Exatamente. Acho que é mais equilibrado. Vamos só falar do six-pack dos homens, que eu cada vez que vou ali ao seu Instagram eu fico, como é que é possível aquilo? É que o doutor não só tira a barriga, não é? Aquela barriguinha de cerveja que os homens vão acumulando e não sei o quê. Como de repente lhes desenha um six-pack. Sim, tem a ver com a... Onde é que aprendeu a fazer aquilo? Tem a ver com a evolução das técnicas e depois também com o querer fazer mais e melhor. Eu atualmente não sou o único a utilizar estas técnicas, os resultados são o que são, cada um tem os seus, mas vem de utilizar a lipoaspiração passar para uma mentalidade nova. Se durante muitos anos falávamos de remover volume, baixar o cinto, o número do cinto das calças, lá está, se podemos fazer mais, por que não? Sim, já que estamos ali. E andei a aprender a trabalhar a gordura de forma diferente, a perceber como é que a pele reage, a perceber que debaixo da gordura estão músculos. Vamos tentar metê-los de fora.
E aí fazemos uma combinação também de um jogo de sombras em que somos mais seletivos a tirar gordura de áreas-chave. Ou seja, passa por pegarmos em modelos altamente definidos e que conseguiram isso pelo estilo de vida que têm. Temos vários exemplos disso em Portugal. O Ronaldo, Exato. nós em Portugal eu tenho um Uma problema na pessoa pensa consulta. logo no Ronaldo. O Ronaldo para mim é um problema na consulta porque quer ficar assim, Exato. é o alvo. Mas ia tentar estudar o corpo dele e perceber que sombras é que ele tem aqui, que zonas é que fazem mais cova, que zonas é que fazem mais volume. E começar a transformar isso com a aspiração. É um trabalho de escultura mesmo. Eu ia dizer, é igual. tipo barro quase. É igual. Escultura. Acaba por ser escultura cirúrgica. Impressionante. E diga-me só mais uma coisa, o homem que faz isso pode não se mexer na vida e ficar assim para sempre? Nem. Ok. Porquê? É óbvio que quanto mais ativo for o estilo de vida, melhor o resultado que eu lhe consigo dar e melhor ele mantém o resultado que tem. Porque aquilo são os músculos dele mesmo, não é? Só que... São. Agora, há homens para quem esta técnica não serve. Se eu tiver um homem de 120 quilos, esta técnica não é aplicável. Ok. E também, imaginando que tenho um homem em forma, como eu disse, eu trabalho a retração da pele também nos pontos-chave da transição dos músculos. E esta pele retrai. Se temos um homem que já planeia ou que corre o risco de nos próximos 20 anos ganhar 30 quilos, a coisa vai correr mal, porque a retração da pele vai ainda ficar com algumas marcas e depois deixa de fazer sentido num abdômen mais gordo, porque não faz sentido ter ali uma retração numa zona onde há só gordura. Claro. E por isso, mas lá está, a maioria das pessoas que faz a cirurgia, e é um investimento que fazem no corpo, têm um pós-operatório também, têm um recobro, e fazem isto de uma forma mais consciente. Mais facilmente isto serve do ponto de arranque para um estilo de vida mais saudável do que o contrário. Ou seja, já que estou assim, para trás já não volto. Exatamente. É sempre em frente. É essa tal coisa. Isso também, agora que se fala tanto em saúde mental, não é? Infelizmente que o corpo e a maneira como nos vemos e tudo está tão ligado, não é? A autoestima, isso é um rastilho maravilhoso, não é? Que se pode dar à pessoa. Temos que ter cuidado também no que falou há bocado do vício. O vício, sim. Temos de ter cuidado. Mas temos uns polícias ótimos nesse vício que somos nós, cirurgiões plásticos, que temos que saber dizer que não. Exato. Para mim não faz sentido alguém que fez uma lipoaspiração, já me apareceu, por isso é que vou dar o exemplo, alguém que fez uma lipoaspiração há 2 anos, há 1 ano, há 6 meses, e não está satisfeita com uma coisa que eu tenho dificuldade em ver. Eu começo a questionar se e que o doutor devo fala alimentar isto ou abertamente não. Falo sobre isso? Sim, explico na consulta. De certeza que algum doente já se chateou comigo, de certeza. Mas nem sequer me lembro qual foi, nem quando. A maioria das pessoas percebe. Pode ficar mais decepcionada comigo ou menos, mas acho que a maioria percebe porque é que eu disse o que disse e porque é que encaminhei para isto ou para aquilo. Ou então, às vezes, o que tento fazer é: posso fazer a cirurgia, mas a expectativa é fundamental. E daí, mais uma vez, outra vez, o problema dos filtros. É muito importante, mais que tudo, é importante a gestão da expectativa, porque se eu lhe vender uma coisa que a Rita acha que vai ter e eu não lhe dou, a Rita vai querer fazê-la de novo. Exato. E alguém lhe vai prometer e não lhe vai dar de novo. E depois vão-lhe prometer outra vez, mas não é possível dar-lhe. Assim. E temos de trabalhar nessa imagem e a Rita tem que aprender que isso não é possível. Exato. Okay? Cada um é como é e ainda bem que as identidades são o que são. Eu sei que vou ter sempre pessoas a dizer, mas não é uma coisa acessível a toda a gente e se calhar o doutor também tem essas coisas. Claro que não. Sim. Claro que não é. Infelizmente não é. Sim, agora, é como tudo o que se faz. Tem custos. A segurança num bloco tem um custo. É mais barato, eu não o faço, em Portugal acho que ninguém o faz, mas é mais barato operar numa cave que num bloco operatório, sem dúvida nenhuma. Agora, as coisas têm que ter um custo, independentemente do que o cirurgião ou o anestesista ganha. Há que dar garantias de segurança e de materiais de segurança nos casos em que se usam os implantes e substâncias mais implantáveis. Isso também é um mundo, não é? Também a qualidade dos... Também, felizmente, temos entidades para os materiais cirúrgicos reguladoras e a maioria são controladas. Agora, cada cirurgião tem a sua preferência por achar que este é mais seguro por esta razão ou aquela. Não concordamos todos uns com os outros, mas é fundamental. Isso tem que se pagar, tudo tem um preço.
Exato. E é inevitável. Agora, se de antes era uma coisa acessível apenas a celebridades e modelos, Sim. atualmente está banalizado. Sim, já há muita gente a fazer. Há cirurgias importantes que conseguimos modificar muita coisa que custam menos que um telefone topo de gama. Okay? Sim, só pensarmos vamos nisso. relativizar então. Eu não estou a ver uma cirurgia que custe tanto dinheiro como um carro de gama média. E os carros de gama baixa também andam. Por isso é relativizar. Custa dinheiro? Custa. Claro. Custa dinheiro, claro que sim. Então, assim, um conselho a uma pessoa que queira muito, muito, que não esteja contente com alguma coisa que, sei lá, que lhe mude mesmo a vida e que lhe esteja mesmo a limitar alguma coisa. Olha, Um conselho para ela conseguir fazê-lo. ouça-se a si própria. Muitas vezes perguntam-me, doutor, acha que está na altura de fazer? Veja lá, acha que está tão mal que tenho que fazer a cirurgia? Eu normalmente respondo com chateia. Isto chateia. Este problema incomoda de manhã, todos os dias ou quase todos. Sim, eu disse, então está na altura de fazer. Eu fiz mais uma coisa que, pronto, também nem falei, mas está ótimo, não está? Porque eu tinha estas peles dos olhos, agora quem só está a ouvir em podcast não vê, tinha estas peles dos olhos já a cair muito para cima do olho. É uma coisa de família, também não falámos disso, mas foi giro. Provavelmente fiz-lhe essa pergunta também. Sim, isso chateia. Eu já senti algum peso realmente, mas o meu medo era de perder uma característica de família, que nós temos todos os olhos um bocadinho assim caídos, as pálpebras. Pronto. E o doutor deixou-me um bocadinho tão querido. Deve ser mais difícil do que tirar tudo, não é? Às vezes, sim. Lá está. Vem um bocadinho daquela criatividade e espaço de manobra que a plástica tem. Nem todas as mamoplastias têm que ficar de uma forma, nem todas as abdóminas ficam de uma forma, nem todas as pálpebras têm que se retirar a pele toda. Há que perceber o que é que a paciente quer, sim, o que é que ela precisa. Mas estou com um olhar mais aberto e já vejo e acho que tem implicações no futuro. Está não mais é? contente? Estou contente. Boa. Maminhas é que acho que não tem a ver comigo. Já lhe tinha dito. Estou muito contente com o que fiz e pronto, está ótimo, lá está. É a tal questão de se não chateia, não é para fazer. Exatamente, o doutor chateia. Se incomoda e a maneira como teria que ficar para não incomodar e dar mais prazer, fizer sentido, vamos a isso. Por isso, ouça-se a si própria. Hoje em dia ainda noto que temos algum tabu com eu fiz uma cirurgia estética, cada vez menos, sem dúvida nenhuma. Há 5 anos era mais segredo do que é agora, incrível, mas cada vez mais pessoas estão confortáveis com essas escolhas e eu acho que faz sentido, porque eu decidi fazer isto, é uma decisão minha. Claro. Tem que ser haver um equilíbrio, nem tanto, não é? Exatamente. Agora, eu fiz isto e gosto mais de mim assim e estou melhor comigo, melhor com os outros, porque estou melhor comigo. Por que não? Exato. Por que não? Eu acho que eu tinha muito mais para lhe perguntar, sei lá, da sua infância e dessas coisas todas. Mas pronto, acho que fica aqui, assim, o geral. Esqueci-me de alguma coisa, de alguma pergunta. Eu penso não, Rita. Quer dizer, há sempre perguntas a fazer, não é? Quiser, foi um bocadinho bom já. Já foi ótimo. E eu gostei muito de ter aqui, porque muita gente tinha muita curiosidade para saber isto. E pronto, e para falarmos da cirurgia plástica de outra maneira, que eu acho que o doutor é muito equilibrado. Falta-me, tenho que me trazer. Eu esqueço-me sempre. Se não fosse aqui o Ricardo a lembrar-me. É verdade. Eu trouxe-lhe aqui uma coisinha que veio de acordo com aquela questão que eu estava a dizer, que a arquitetura e a arte. Sim. Eu, curiosamente, quando estava na faculdade, morava na rua Fernando Namora, que era médico e escritor. Sim. E de facto é uma coisa gira que eu ainda não soube de explicar, que muitos médicos acabam por ter um escape, ou escritores, ou músicos, ou pintores. Não sei se é porque a medicina de facto fecha-nos muito a cabeça e só vemos isto, os jantares que temos é uma chatice, só falamos disto, medicina. Levar alguém de fora da medicina para um jantar de médicos é horrível, porque só se fala disto. E então acabamos por ter aqui um escape. E eu, durante o internato, acabei por, sem querer, começar a desenhar esquemas das cirurgias que eu fazia, que preparava, e acabava por fazer quase mini atlas, ia desenhando, ia descomprimindo assim, e ajudava-me de facto a decorar as coisas e a percebê-las. E se calhar o estudo da forma vem aí um bocadinho também. Mas no YouTube podem espreitar os desenhos do doutor. Também tem alguns episódios, sim, da lipoescultura. Pronto, aqui temos dos olhos. Exato. Não é exatamente o que a Rita fez. Muito e pronto. Giro. Doutora, adorei tê-lo cá mesmo. Obrigado, eu gostei muito de estar aqui. Foi uma boa viagem. Boa.
Obrigado. Obrigada também em casa aos meus patronos. Não se esqueçam que têm que ativar as notificações, subscrever o canal do YouTube. Peraí, doutor, esqueci-me disso. Primeiro está o seu. Como é que é o seu Instagram? J. Martins, cirurgia plástica. Sim. O YouTube é o Take the Lift com João Martins. E têm o site também, jmartins, cirurgiaplástica.pt. Tem o mail lá, tem o Instagram, é comigo que falam, disponham também. E é o doutor que responde às sou eu que perguntas, respondo a tudo. mensagens de Instagram? Instagram, mail, Consegue ir a comentários tudo? no YouTube com atraso. Às vezes noto que algumas pessoas perdem um bocadinho a paciência comigo. Lá está, eu faço o que posso, mas respondo a todas. Posso demorar mais dia, menos dia, mas respondo a todas. É que isso é 2 profissões quase. E depois há as outras também, mas eu sinto que as pacientes, essas dúvidas gostam de tirar comigo. E se eu conseguir uma janelinha para dar essa resposta e esclarecer acho que fica uma resposta mais satisfatória. E a doente gosta, sente-se mais acompanhada, acho que é importante. Sim. Exatamente, no estabelecimento da relação. Exatamente. Acho que sim. Pronto, já sabem, sigam o doutor. Vão espreitar o canal do YouTube, que é muito giro. Também subscrevam o canal e ativem as notificações para receberem os novos episódios do doutor, da caravana. Deem estrelinhas, deem notas, comentem o episódio. Os patronos podem fazer perguntas para os convidados que sabem com antecedência. Por isso, venham connosco nesta viagem. Até para a semana, beijinhos e vivam devagar.